Olá, hoje o nosso tema é perda auditiva. Será que atrapalha a pessoa no seu dia a dia, na sua convivência familiar, na escola, no trabalho? Bom, nós vamos tirar várias dúvidas hoje com a fonoaudióloga Sâmia Helena Ribeiro, que é a nossa convidada de hoje, proprietária da Audax, recém-instalada aqui em Cuiabá. Sâmia, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. E vamos já assim explicar o que é considerado perda auditiva. Bom dia a todos. Então, a perda auditiva, ela é classificada em vários graus, né? Como a gente tem a leve, moderada, severa e profunda. Então, para a gente identificar uma perda, o paciente ele tem que procurar um otorrino e esse otorrino solicitar uma avaliação auditiva. Quem são essas pessoas, né, que procuram? São pessoas que falam que no dia a dia estão com dificuldade de entender o que as pessoas falam, vivem muito avoada, o que foi pedindo para repetir. Então, são essas pessoas que chegam com essas queixas, né? Falam, eu vou fazer uma avaliação auditiva para ver realmente se eu tenho perda. São sinais, então, que a pessoa pode observar, né? Tem idade para perda auditiva, assim, acontece mais na pessoa já mais velha? Ou, por exemplo, tem crianças que possam já nascer e a mãe não perceber essa questão de perda auditiva? Olha, infelizmente tem muito. Porque, fora ter empresa, trabalhar com aparelhos auditivos, eu faço diagnóstico, né? Então, hoje existe o teste da orelhinha, para a gente detectar qualquer tipo de alteração na criança, no bebê, né? E através desse exame dando alterado, nós vamos fazer investigação. Que eu falo, a perda ela é um pouquinho traiçoeira, porque como ela é classificada em graus leve, moderada, às vezes você atende criança com 7 anos que a mãe fala assim, ele está trocando tanto na escrita, Sâmia, vou fazer uma avaliação, e na fala também. Quando você vê, ele tem uma perda leve, moderada. Então, você chega e fala assim, é impossível, ele me escuta, eu converso com ele responde. Então, acontece muito isso no dia a dia do consultório. O teste da orelhinha hoje ele é obrigatório, é feito nos próprios hospitais? Nos hospitais ou no consultório. Né? Foi considerado, inclusive, um avanço, né, para detectar, né? Sim, porque através dele, o paciente, a criança, o bebê não passando, você já começa a investigação, né? E aí você faz outros exames complementares para poder já fechar um diagnóstico. Quanto mais cedo, melhor, né? Justamente, então, isso que eu queria saber. Então, digamos assim, vamos falar da criança, né? Essa perda auditiva que é detectada a partir dessas primeiras investigações. Existe, então, uma forma de ou reverter ou estabilizar essa perda? Fechado um diagnóstico, essa criança, se for uma perda de nascença, que nasceu, não é para o processo de infecção, né, que o otorrino que vai tomar remédio, vai direcionar, é cirúrgico, é aparelho auditivo. Feito isso, diagnosticado e a intervenção do médico, se for para aparelho, ela vai ser protetizada. Em alguns casos, ela é implantada. Só que até para implante coclear, você tem que correr contra o tempo. Porque se esse aparelho não estiver dando ganho suficiente, essa criança já entra para implante coclear e desenvolve normal a sua vida. Inclusive a auditiva, fala. Também trabalho com implante coclear. Quais são, assim, as consequências que você, quando não é diagnosticado a tempo, que traz para a vida da pessoa esse problema de perda auditiva, Sâmia? Quando não, em relação às crianças, você tem um atraso de fala muito grande, entendeu? E se atrasa demais, atrapalha na comunicação, na oralidade. Fica muito mais difícil de você criar um vínculo de fala com a criança, dela ter oralidade. E no adulto, quanto mais você atrasa, mais o nervo sempre fala atrofia. E quando atrofia, mais dificuldade você tem para adaptar com o aparelho auditivo. E acaba que a perda, ela traz o isolamento social, né? Muito grande, porque as pessoas elas acabam sendo mais irritadas, ficam nervosas,
se isola, ai, não vou ficar perguntando, deixa eu ficar no meu quartinho. Fica com vergonha, né? É. Uhum. E aí a televisão é alta, fala assim, não vou sentar na sala, vou pro meu quarto, porque lá eu coloco a altura que eu quero, sem incomodar. Então, não vou sair em festa, é o que a gente escuta no dia a dia. Não vou mais em festa, aquele som barulhento, não entendo nada que as pessoas falam, fico aqui em casa. Então você vai se isolando de fazer coisas que você gostava devido à perda de audição. E assim, como é que é feito o trabalho com a fonoaudiologia, quando precisa fazer aí um acompanhamento, uma recuperação, às vezes já houve aí uma perda, né, de desenvolvimento na fala, no caso da criança, como é que é feito esse trabalho? Feito, né, esse diagnóstico, a criança, se for para implante ou se for para aparelho auditivo, ela vai passar por uma reabilitação. Né, voltada para a audição, para poder estimular e ela aprender a falar. E no adulto, principalmente no mais idosos, né? Porque quando eles chegam, falam assim, vamos colocar aparelho. Eu falo, não é milagre, porque nós não estamos tratando de uma perda que começou há pouco tempo, porque infelizmente a perda de audição você vai levando. Mais para frente, eu ainda dou um jeitinho, olho na frente, faço uma leitura labial e aí vai levando, né? Quando fala assim, papai não quer mais sair do quarto. Papai não está indo mais na igreja, não está mais escutando o sonzinho dele. Então aí começa a família a ficar bem preocupada. E quando traz para você, a gente quer a solução, né? Vamos solucionar. Em alguns casos o paciente tem que aprender a escutar, porque ele perde a memória auditiva. Nossa. Então quando a gente fala assim, de protetizar um aparelho, descobrir o perda quanto antes, se for para aparelho auditivo, quanto antes a gente está estimulando esse ouvido, porque ele vai servir como uma fisioterapia para o ouvido. Olha que interessante, a gente acha assim que colocou um aparelho, pronto, a pessoa volta a escutar e resolveu todos os problemas. Não. Ele vai perdendo a memória auditiva, o esquecimento. Aí você chega ao ponto de falar assim, vou falar umas palavrinhas, cabelo. Doutor, eu escutei, mas não entendi. Nossa, porque como é que é o cérebro da gente, né? Porque isso tem a ver, então, com questão, sei lá, neuronal? Através do nervo, né? Porque quanto menos você escuta, menos você vai deixar de entender. Então, acaba que o aparelho ele vai funcionar como uma fisioterapia. E aí, em alguns casos, você tem que encaminhar para uma fono que faz a reabilitação auditiva para esse idoso aprender a voltar a escutar. Entender as palavras de novo. Nossa, que trabalheira e quantos desafios. Assim, existe uma estimativa de pessoas que tenham perda auditiva aqui no Brasil ou aqui no estado? Hoje, se a gente selecionar 10 pessoas, colocar, uma tem perda de audição. E tem alguma profissão, assim, que tem mais? Porque a gente ouve, eu, pelo menos, assim, família do meu marido é de músicos, né? Músico vai ficar no surdo é normal, né? Porque aí um toca violão e guitarra com som alto, e aí tem profissões que tem uma... Sim, que já, o dentista, né, motorzinho do aparelho. Tem pessoas que, como estão mais dispostas à perda, ao ruído, então acaba que pode acelerar mais, né? Porque nós todos vamos perder a audição com o envelhecimento, né? Porque tem a perda que a gente chama de uma presbiacusia. Pela idade, já faz parte do corpo natural do corpo humano, perder a audição. Então, aqueles que estão mais expostos ao ruído, a tendência é acelerar, né? Então, aí quem trabalha em empresa e não usa um EPI, um protetor, então, daqui para frente, alguns anos, ele vai desenvolvendo mais a perda, acelerando a perda de audição, que era para desencadear com 70, 50 e poucos anos. Nossa, mas já tá. E aí até atrapalha um pouco a expectativa de vida e a qualidade da vida dele, né? Porque com 50 e poucos anos perdendo a audição, vai viver até, sei lá, 70, 80 anos, agora a expectativa é maior, né?
perde essa qualidade, né? Quando a pessoa, você falou de empresa, as empresas elas são inclusive obrigadas a fiscalizar essa questão da altura de ruído, né? Sim, toda empresa elas têm, sabe qual que é a intensidade de equipamento, isso está na lei, né? E a obrigatoriedade de oferecer o EPI, que é aquele protetorzinho, o plug, né? Ou abafador, dependendo da intensidade do equipamento produzido. E algumas empresas até 2 EPI eles utilizam para poder atenuar, diminuir, não ocasionar tanto danos à saúde auditiva. E isso é um alerta, então, para as pessoas que estão nos vendo, né? Que de repente você trabalha e se a empresa não oferece, é importante cobrar isso, né? Porque é uma questão de qualidade. Sami, o que assim, você teria assim de informação sobre os sinais? Você falou de alguma coisa, né? Mas assim, que sinais a pessoa pode perceber? Numa criança, por exemplo, que às vezes ela não fala, né? Não está demonstrando. Tem algum teste que a mãe pode fazer para desconfiar e procurar ajuda para a criança? Porque a gente tinha assim, antigamente falava assim, bate palma atrás para ver se a criança vira. Isso funciona? Depende, igual eu te falei, depende do grau da perda, né? Então, hoje, o que uma mãe, o que a gente pode estar observando? Vamos pensar nessa criança. Ela está escutando televisão muito alta, vamos prestar atenção na televisão da criança. Ela está falando alto demais, está pedindo para repetir também, está tendo trocas na escrita e na fala. Então, hoje, até para você fazer uma reabilitação com uma criança que está com atraso de fala, você tem que ter uma audiometria, um exame. Né? Para poder falar, bom, a troca não está relacionada à perda de audição. É outra área que nós vamos estar estudando, né? Quem foi profissional que estiver atendendo. Não necessariamente ela tem problema de fala, às vezes porque ela não ouve, ela não aprende a falar, né? Também, isso. Mas pode estar relacionada a outra parte da fonoaudiologia, que é a parte de motricidade oral, posicionamento de língua, lábios, aí entramos em outra área. Mas para isso tem que passar por uma avaliação auditiva para poder ir descartando. E para o adulto ou idoso, também mais ou menos nessa linha, observar a questão de sons altos, se está repetindo, mais alguma coisa que daria para a gente perceber? O adulto, ele começa a falar assim, eu estou tendo que olhar para as pessoas para poder entender melhor. Né? Fala assim, doutora Sami, eu acho que eu estou precisando de um aparelho mesmo agora, porque se eu não olho para a boca da pessoa, eu não consigo entender o que a pessoa está falando. Né? Então, aí já são sinais que você... Não fala de costa, não. Fala na minha frente. Geralmente, a queixa que eles falam. Eu estou tendo que ficar de frente para poder entender. É igual o míope, às vezes tem essa história. Você fala, se tiver sem óculos, peraí, deixa eu pôr o óculos para eu escutar, né? Então, é a questão da leitura labial, né? O que procurar primeiro? Qual o especialista? Um otorrino seria o primeiro passo? Primeiro passo, um otorrino. Que lá, a partir da consulta com ele vai avaliar toda a parte auditiva, a anatomia do paciente e vai encaminhar para avaliação auditiva. Se você falou assim da possibilidade de, se não tiver infecção e tal, então às vezes a infecção de ouvido pode provocar uma perda auditiva? E muito. E até deixar sequela de casos irreversíveis. E aí você ser protetizada por um aparelho de infecção. Principalmente, antigamente não tinha tanto acesso. Você vê, eu tenho esse problema desde quando eu sou pequena, meu ouvido vazava. E aí foi indo, a infecção foi piorando, né? Não tratou, tem gente que fala, eu morava em fazenda, em sítio, onde eu morava não tinha um especialista. E aí, com certa idade, a tendência é piorar, perde. Zumbido no ouvido também. Também, zumbido, é uma das queixas. Né? Alguma coisa que a gente não abordou para a gente encerrar, assim, que você acredita, que você queira destacar? Outros sintomas, você falou, o zumbido. O zumbido é característica que alguma coisa, é um sintoma que alguma coisa não está bem no meu ouvido. Prestem atenção no zumbido. Tá joia. Então, agradeço muito as suas informações, suas orientações. Espero que a gente tenha ajudado muita gente aí, muitas dúvidas, né? A lista está disponível no YouTube e também nos sites RDTV e RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.